O vídeo de hoje não é um vídeo. Hoje eu vou te dar uma verdadeira aula. Eu tenho certeza que as informações que eu vou compartilhar com você não encontra em lugar algum. Talvez você invista na poupança, talvez invista em algum fundo ou mesmo em previdência privada e quando olha o seu dinheiro tem a sensação de que ele não está rendendo nada. Mas por alguma razão você sabe que poderia estar recebendo mais juros e aumentando seu patrimônio. E foi exatamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para revelar 5 segredos que você deve saber antes de fazer qualquer investimento. Esses segredos são capazes de fazer o seu dinheiro render muito mais e com segurança. Mas antes, pelo tempo, pela dedicação e pela pesquisa, eu quero pedir para você deixar aqui o seu like, curtir esse vídeo. É a melhor forma de você retribuir esse conteúdo gratuito que você recebe toda semana. E também dar uma força aqui para mim e para Investe Direito. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica agora em inscrever-se, ativa o sininho, porque dessa forma, todas as vezes que nós tivermos um conteúdo novo, você vai ser notificado. Então vamos lá, direto ao ponto. O primeiro segredo que você deve saber antes de investir é que as recomendações de investimentos do gerente e do assessor atendem aos interesses deles. Infelizmente, poucas pessoas sabem disso ou param para pensar sobre esse assunto. Escreve aqui nos comentários se você já pensou sobre isso. Enfim, eu quero conhecer a sua opinião. No banco, o gerente indica os produtos do banco. Por exemplo, se você vai até a Caixa Econômica, o gerente vai te indicar um fundo de renda fixa da Caixa, um fundo de previdência da Caixa. E o que será que ele ganha com isso? O gerente precisa bater as metas para receber as suas gratificações. Ele tem que seguir as ordens lá de cima do próprio banco e te oferecer investimentos que dão lucro para quem? Adivinha? Para o próprio banco. E como o banco lucra com os seus investimentos? De diversas formas, mas especialmente através das taxas, aquelas famosas taxas de administração dos fundos de investimento. Vou dar um exemplo bem simples para você. Dá uma olhada aí na tela. Eu vou selecionar aqui o FICFI Caixa Fácil Renda Fixa Simples. Esse fundo, ele entrega uma rentabilidade bem menor do que o CDI. O retorno dele é menor do que se a pessoa investisse sozinha lá no Tesouro Selic, que é aquele investimento mais básico, mais simples e mais seguro dentro da renda fixa. Descendo um pouco a tela, você consegue ver isso. Desde que o fundo foi criado, ele entregou na rentabilidade acumulada apenas 41% do CDI. É muito pouco. E esse fundo cobra o quê? Cobra taxa de administração. Essa taxa incide todos os anos sobre o valor que as pessoas têm aplicado lá no fundo. A taxa aqui é de 1,70%. O patrimônio líquido desse fundo é de 15,61 bi. São bilhões e bilhões de reais. Um dinheiro muito mal aplicado. Se a gente calcular essa taxa de administração sobre esse patrimônio, vamos ver que a Caixa recebeu mais de 200 milhões de reais. É o preço que as pessoas pagam por não ter conhecimento, pela desinformação. E parte desse dinheiro da taxa de administração é utilizada para pagar o gerente, pagar o funcionário do banco que faz a indicação, a recomendação desses fundos. E lá nas corretoras, como funciona? Não é nada diferente disso. Lá nas corretoras, os clientes encontram diversos títulos, fundos de bancos diferentes, gestoras diferentes, mas as corretoras também lucram com isso, também cobram e recebem taxas. Por exemplo, se você investe em ações através de uma corretora que cobra taxa de corretagem, nada mais natural do que receber toda semana indicações para vender e comprar suas ações, porque dessa forma você paga mais taxa e a corretora tem mais lucro. E quando o assessor te recomenda algum fundo de renda fixa, multimercado, de ações, enfim, você já parou para pensar que ele também recebe por isso? Quando você vai lá e aplica o seu dinheiro em um fundo, a gestora desse fundo repassa uma espécie de taxa de indicação
para o escritório de investimentos, para o assessor que te indicou esse produto. É importante que você saiba que os fundos novos e aqueles fundos que não têm uma boa performance, ou seja, que não têm um bom retorno, são os que pagam as melhores comissões. Isso porque um fundo bom não precisa fazer esforço para se vender. Ele se vende sozinho, as pessoas querem investir nesses fundos. Já aqueles que têm mais dificuldade para captar clientes acabam pagando comissões mais altas. Então, existem muitos interesses em jogo. O interesse da corretora, do assessor, do fundo, o seu. Isso pode ser muito conflitante. O que você tem que saber é que o seu interesse não é a prioridade nos bancos e nas corretoras, mas deve ser a sua. Afinal, quando você investe, você está cuidando do seu futuro financeiro, decidindo o padrão de vida que você e sua família vão ter lá na frente. Olha só, eu não estou falando aqui que essas recomendações são sempre ruins. O que eu estou falando é que a prioridade na indicação de investimentos é do banco e da corretora. Pode ser também boa para você, mas você não é e nunca será o foco, o objetivo principal deles. Então, se você aplicou através do banco ou da corretora e está feliz com o seu retorno, está tudo bem, não tem problema algum o assessor e o gerente receberem comissão pelos investimentos que você faz. Não existe nada mais natural do que isso. Eles precisam receber pelo trabalho que realizam. É como se você fosse em uma loja de carros multimarcas e se uma marca oferece uma comissão maior, é natural que o vendedor tente primeiro te vender esse carro. O problema existe quando você investe o seu dinheiro e ele rende mal. Rende menos do que se você, com conhecimento, investisse sozinho. E é justamente esse o segundo segredo que eu quero compartilhar agora. O risco nos investimentos vem de você não saber o que está fazendo. A maioria das pessoas está trabalhando demais, está ocupada demais e diz que não tem tempo para aprender sobre investimentos. Elas trabalham muito para conquistar o seu dinheiro e depois, quando vão investir, acabam perdendo dinheiro por não tomarem decisões com sabedoria. As pessoas acham arriscado investir, acham mais seguro delegar essas decisões para um gerente, para um assessor, como eu já falei. Agora, se você pensa dessa forma, eu te pergunto, se eu fosse lá no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, e você tivesse alguma decisão importante para tomar, será que ia aceitar delegar essa decisão para outra pessoa? Você deixaria essa pessoa decidir sem questionar, sem buscar entender as razões dela, as consequências dessa decisão? Possivelmente não. Então não é inteligente que você faça isso em relação ao seu dinheiro. Você deve buscar conhecimento, fazer cursos, mentorias para entender o que está fazendo. O tempo que você investe nisso retorna em juros a mais, em rentabilidade melhor para você. Eu sei que no começo isso pode parecer desafiador, como tudo que é novo na nossa vida. Mas depois vai ficando normal, fazendo parte da sua rotina, do seu dia a dia. E com conhecimento você pode investir sozinho o seu dinheiro. Pode também ter um consultor, um assessor, um gerente, mas aí a conversa é outra. Você vai conseguir filtrar as recomendações, indicações e tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. Dessa forma, usando esse filtro do conhecimento, eu tenho certeza que o seu dinheiro vai render muito mais. Terceiro segredo: a diversificação é a chave para você proteger e multiplicar o seu patrimônio. Já ouviu aquele ditado que nós não devemos deixar todos os ovos em uma cesta só? Ele é tão óbvio, mas a maioria das pessoas não aplica e desconhece o poder da diversificação. Não existe um único investimento seguro o suficiente que justifique você aplicar apenas nele. Aqui no Brasil nós temos a cultura de investir em imóveis. Muitas pessoas investem só dessa forma, mas isso é um erro. Lá nos Estados Unidos, em 2008, quem investia apenas no setor imobiliário foi à falência. Bilhões e bilhões de reais viraram pó. Se isso aconteceu lá com os americanos, será que não pode um dia acontecer aqui no Brasil? Será que nós estamos totalmente imunes a uma crise imobiliária? É pouco provável que isso aconteça, mas não é impossível. E a poupança? Aqui no Brasil, quem aplicava apenas nela pôde sentir a dor
no confisco alguns anos atrás. Eu escuto também muitas pessoas falando: olha, eu prefiro investir o meu dinheiro no meu negócio, porque o meu negócio eu sei administrar, eu conheço. Será que isso é seguro? Quantas empresas faliram durante a pandemia e quantas empresas grandes ainda estão quebrando aqui no nosso país? É preciso separar o patrimônio do sócio do patrimônio da empresa. Então, é indispensável diversificar os seus investimentos para você conseguir proteger o seu patrimônio. Mas a diversificação vai muito além disso. Ela também proporciona a multiplicação do seu dinheiro. Hoje, com a taxa de juros alta, as pessoas querem investir apenas na renda fixa, em investimentos conservadores. O que elas desconhecem é que existem hoje excelentes oportunidades em ações, em fundos imobiliários. Se elas diversificassem os seus investimentos, estariam também agora comprando esses ativos. Uma hora os juros vão cair. É o que sempre aconteceu, é natural. E nesse momento, quando a diminuição da taxa de juros começar, adivinha o que vai acontecer? As boas ações e os bons fundos imobiliários vão se valorizar muito. Justamente por isso, porque existe uma tendência natural das pessoas migrarem da renda fixa para a renda variável, buscando rentabilizar melhor o seu patrimônio. Mas só vai experimentar essa alta valorização quem já estiver posicionado, ou seja, quem já tiver comprado essas boas ações e esses bons FIIs. Por isso que é tão importante diversificar, investir com conhecimento e encontrar oportunidades em todas as áreas. Quarto segredo, você só vai ter resultados extraordinários se tiver um plano de investimentos alinhado aos seus objetivos. Investir não é igual cozinhar. Quando você quer cozinhar, você pode pedir uma receita boa lá para o seu amigo e se seguir passo a passo essa receita, o seu menu vai ficar bom. No mundo dos investimentos, isso não funciona. Não adianta ficar copiando receita de amigo. Ah, o meu amigo investiu na ação X e teve um lucro enorme. Ah, o meu amigo investiu num fundo Y e o patrimônio dele dobrou. Se você agir dessa forma, uma hora a sua receita vai desandar. Olha só, para o seu amigo te contar que teve lucro, passou um tempo entre a data que ele fez o investimento e a data que ele te deu essa notícia. Então, se você for lá depois e comprar uma ação ou investir em algum fundo, pode estar pagando um preço já caro por isso. E depois, futuramente, experimentar uma queda daquelas. E outra, tem investimentos que não são adequados ao seu perfil e aos seus interesses. Então, não existe uma receita de investimentos que serve para todo mundo. Você precisa ter um plano de investimentos voltado para o seu perfil e para os seus objetivos. É exatamente isso que eu faço nas minhas mentorias. As pessoas precisam ter um plano de investimentos, um mapa para elas seguirem, algo personalizado e ajustado aos seus interesses. Só dessa forma é possível fazer o dinheiro render mais, ter segurança, tranquilidade em relação aos investimentos. Quinto e mais importante segredo: a constância premia o investidor. Investir com constância, mês a mês, é o que vai fazer o seu dinheiro render cada vez mais. Você deve ter o seu plano de investimentos, ser fiel a ele, mas executá-lo com disciplina. A constância nos investimentos acaba premiando o investidor de duas formas. Uma, pelo poder do próprio tempo. Quando a gente olha a fórmula dos juros compostos, consegue observar que o tempo é o fator exponencial. É ele que multiplica o valor que você investe. Ele é a força que faz o seu patrimônio aumentar intensamente. Por exemplo, R$2.000 investidos a uma taxa de 15% ao ano parece pouco, mas se você fizer essa aplicação todos os meses com disciplina por 15 anos, o pouco se transforma em muito. Você teria investido de fato, colocado ali nesse investimento R$360.000, mas com o poder dos juros sobre juros teria acumulado um patrimônio de mais de R$1.218.000, ou seja, mais de R$858.000 de juros, justamente porque o tempo age de forma exponencial aqui. Outro poder que a constância dá ao investidor é de aumentar a sua rentabilidade. Nessas crises, os preços das ações caem e você tem a oportunidade de comprar boas ações
com preços menores, como se elas estivessem numa verdadeira liquidação. Então, depois das crises, quando o mercado se recupera, aquelas ações que você comprou a um preço bem menor vão trazer para você uma alta rentabilidade. Isso é uma chave, é um segredo que poucas pessoas enxergam. E é justamente por isso que eu fiz esse vídeo, para abrir os seus olhos, para que você pense sobre tudo isso antes de investir e que, dessa forma, com esses segredos revelados, consiga fazer o seu dinheiro render muito mais. Eu vou mostrar para você agora o gráfico da ação da Taesa, a TAE4. Nos últimos 5 anos, nesse período, se o investidor sempre comprou ações dessa companhia todos os meses com constância, ele teve a oportunidade de pagar valores mais baratos em razão de algumas crises que aconteceram no mercado. Então ele comprou ações lá no começo por R$ 6,80, depois a R$ 10,26, depois com as quedas a R$ 8,80 e assim por diante. E teve a oportunidade, então, de experimentar uma alta valorização. Se eu olhar aqui no site Status Invest, que é um site que você tem várias ferramentas gratuitas também, inclusive essa que eu vou mostrar, vou colocar aqui o ticker dessa ação e vou selecionar aqui os últimos 5 anos. Nesse período, essa ação entregou uma rentabilidade de mais de 180%, porque esse gráfico aqui é ajustado, ele considera não só o retorno do preço da ação, mas também os dividendos que essa companhia entregou aos seus investidores. Por isso que é tão importante investir com constância, para você ter a oportunidade de comprar boas ações com preços abaixo do valor, do potencial de retorno delas. E aí, gostou desse conteúdo? Você já investe? Tem algum segredo que você quer compartilhar aqui comigo ou com as pessoas que assistirem esse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Deixa também as suas sugestões sobre outros temas, deixa suas dúvidas, eu quero contribuir ainda mais. Então é isso, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar ele com seus amigos, familiares, com outros investidores. Um grande abraço e até o próximo vídeo.